Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muito prazer que hoje eu estou aqui fazendo a abertura desse evento organizado pelo LACOM, pelo PPG-Com, né? Organizado pelo nosso querido professor Ricardo Freitas, o seminário Revisitando o Zímel. É muito prazer por vários motivos, né? Primeiro, por estar aqui com o Ricardo, né, que é um amigo, né, e um intelectual também que eu considero, né, muito importante na área e que no último ano esteve fazendo um pós-doc na França e se aprofundando e revisitando o próprio Zímel, né? Então ele trouxe para a gente esse presente. E Zímel também ele perpassa, né, o trabalho, é um autor muito caro a nós da linha de cidade, especialmente, porque ele perpassa o trabalho de vários dos professores, né? Denise aqui presente, o meu, João Maia, né? Eu acho, o próprio Ricardo, né? Eu acho que todos nós nos fundamos, né, em Zímel para falar sobre a cidade e o cotidiano. Então é com prazer que eu inauguro essa tarde deliciosa, né, desse seminário, convidando para a mesa o professor coordenador do LACOM, Ricardo Freitas. Por favor, Ricardo. A professora Maria Josefina Gabriel Santana também. E o professor Euler Siqueira, para a gente iniciar essa tarde maravilhosa. Ricardo, agora é com você. Muito obrigada. Alô? Tá? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Tem vários motivos para isso, eu vou elencá-los rapidamente, para eu efetivamente entrar no assunto que nos interessa, que é o Jorge Zímel, né? Primeiramente, agradecer a coordenação do programa, professora Cíntia Samartim, professor Vinícius, por terem acolhido essa ideia, assim, sem hesitar, né, de que essa tarde, esse pequeno seminário fosse nas instalações do PPG-Com, que era o meu desejo, e eles não hesitaram, não tiveram dúvidas que realmente deveria ser aqui e com a participação dos nossos alunos, que é um dos motivos que me levou a pleitear a bolsa da CAPES que eu tive de 10 meses, entre 2015 e 2016, uma bolsa de estágio sênior. Foi o meu segundo pós-doutorado, eu já tinha feito o pós-doutorado na época que não existia pós-doutorado e estágio sênior, ou seja, não tinha pós-doutorado para jovem e para velho, agora tem. Inclusive, esse era um problema porque na França eu usava a expressão correta, né? O estágio sênior, estágio sênior, e as pessoas ficavam me olhando assim, nossa, mas aquela coisa, tem tantos anos assim, já não parece, né? E você, né, a denominação realmente é severa. E eu quis muito fazer esse segundo pós-doutorado, não só porque são muitos anos de universidade, tem uma hora que realmente a gente precisa se reciclar, parar um pouquinho, ver outras coisas, ver outras caras, frequentar outras bibliotecas e tal, mas porque eu sentia muita falta, desde a época do meu doutorado, da presença do Zímel nas discussões em comunicação. Quer dizer, o Zímel é um autor que nas ciências sociais, óbvio, né? Nas ciências sociais, e temos dois representantes aqui que eu vou apresentar daqui a pouco. Ele é um autor caríssimo, na comunicação a gente sabe que ele é super importante, tal, mas ele fica nisso, ele é super importante, que bacana, Zímel, né? O conflito, a cidade, tal, mas a gente não o traz da maneira que, no meu ponto de vista, ele merece ser trazido para as discussões de comunicação, ainda que seja para discordar, eventualmente. Né? Estou falando que é para a gente, né, aceitá-lo na íntegra, inclusive porque tem questões de tempo, tem as histórias dos seus tempos e que a gente tem que trazer para os dias de hoje. Então, esse evento,
A Clara, que trabalha comigo no Lacom, é minha bolsista de nível superior. A gente pensando nisso, com os alunos de doutorado, de mestrado, tá? A gente ia fazer um evento, na verdade, de 2 dias, diante das circunstâncias que nós temos hoje no Estado e na UERJ. A gente achou mais sensato, mais seguro fazer uma tarde equilibrada, bacana, com nomes que a gente tinha certeza que estariam conosco, que não deixariam furo. Mas a gente tem a ideia de que isso seja o início de um ciclo de discussões sobre Zimmel, e eu tenho a fantasia, alguns alunos meus também, de doutorado, o Roberto, por exemplo, que é sociólogo, ele tem que ter essa fantasia, né, de que as pessoas de comunicação passem a gostar dessa temática, dessa discussão e querer incluir mais o Zimmel no babado, né? Porque é isso que a gente quer. A Mazé é minha companheira de UERJ há muitos anos, a gente se conhece, apesar das nossas carinhas de jovem, né? A gente é vizinho, antes de mais nada, se encontra de vez em quando nas calçadas estreitas da São Clemente, e a gente se conhece há muito tempo. Eu voltei do doutorado, mas acho que estava voltando do dela também, eu estava terminando e tal, e a gente era colocado em todas as bancas de iniciação científica da UERJ, né? Lembra? E era muito legal, foi assim que eu conheci, passei a admirar essa tranquilidade que ela tem, quer dizer, ela tem uma coisa que é falsamente tensa, porque na verdade é super tranquila, e um conhecimento enorme de Zimmel. E o Euler, que é um amigo querido, foi aluno da Mazé, Euler? Porque ele fez ciências sociais aqui na UERJ, onde a Mazé é professora. Os dois são cientistas sociais e por isso eu quis que eles viessem, porque são duas pessoas das ciências sociais que têm apreço, respeito e interesse pela área de comunicação, que é o diálogo que a gente quer estabelecer aqui hoje. Quer dizer, alguns de nós aqui temos uma parte das nossas vidas nas ciências sociais, como a Denise, a Cíntia, eu, o professor João Maia. Na verdade, acho que na nossa linha quase todo mundo, de alguma forma, né? O Ronaldo, que é jornalista e sociólogo, mas ele nunca se apresentou como jornalista, né? É sempre o sociólogo e por aí vai, né? Então, quero agradecer muito ao programa, agradecer à faculdade, agradecer aos técnicos que estão aqui, a Lena, a Clara, e aos meus 2 companheiros aqui de mesa, Mazé e Euler. O objetivo, então, voltando e começando finalmente o que eu vou falar, o objetivo da minha pesquisa na França, eu tinha feito doutorado no início dos anos 90, na Sorbonne, com a Fezolier, e eu tenho muito orgulho disso. E foi na época que eu comecei a despertar para o Zimmel, porque logo no primeiro ano do doutorado, meu francês ainda era, aliás, bem capenga, teve um evento enorme de 3 dias num anfiteatro maravilhoso da Sorbonne, que é o Louis Liard, sobre Zimmel. E aí eu tive a oportunidade, dentro do que eu entendia ainda, porque eu estava recém-chegado, eu e João, a gente sempre junto, né, e o João Maia, o João já entendia francês bem melhor, porque ele já tinha morado na França antes, a gente ficou 3 dias vendo só a cabeção, falando de Zimmel, e eu assim, gente, mas esse Zimmel é fantástico, né, ele é maravilhoso e tal, e lendo as obras do Fezolier, via que ele era muito presente. E dos clássicos, efetivamente, é um dos que o Zimmel, que o Fezolier mais se apropria, eu acho que pela visão efetivamente moderna e que pode ser trazida com menos risco para a contemporaneidade do que alguns dos outros clássicos, né? Quer dizer, o Durkheim, a gente toma mais cuidado, o Weber para algumas coisas também, né? E o Zimmel a gente fica mais à vontade, porque as discussões que ele nos oferece são discussões que a gente até hoje, e ainda hoje, melhor dizendo, está se batendo e tentando entender enquanto fenômenos sociais. Por exemplo, Zimmel tem textos fabulosos sobre a mulher,
né? No momento em que a sociologia estava nascendo e que, né, essa questão não era exatamente a tônica, né, do Weber, por exemplo, ou do Durkheim, ou do Marx. E os meus textos preferidos, que são os que eu vou abordar aqui, que é a natureza sociológica do conflito e a filosofia do dinheiro, são textos, para mim, que deveriam ser pré-requisitos na área de comunicação, porque quando ele fala de conflito, no meu ponto de vista, na minha leitura, ele está falando de comunicação. Quando ele fala da filosofia do dinheiro e fala do dinheiro como meio, o dinheiro como instrumento, ele está falando de mídia, na verdade, né? Então ele é talvez o primeiro grande pensador que tenha falado do meio numa lógica de troca, né? E efetivamente de comunicação. Quer dizer, essa é a minha leitura que eu estou trazendo para a de comunicação. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo recentemente na revista da Famecos, sobre textos que o Simmel escreveu para a imprensa alemã e que não são conhecidos no Brasil. Quer dizer, eu quis que o meu primeiro artigo, produzido no estágio sênior, fosse sobre algo que tivesse diretamente ligado à imprensa, né? E eu queria trazer um ineditismo qualquer. Então, percebi, para sorte minha, eu tinha chegado no estágio sênior em outubro do ano passado e tinha sido lançado um livro recentemente em francês de um cientista político especializado em Simmel, que eu esqueci o nome, mas vai aparecer na bibliografia. Ele se deu ao trabalho de traduzir 8 artigos que Simmel escreveu para a imprensa alemã na época da Primeira Guerra. Então, são artigos que na França estavam sendo publicados pela primeira vez e que nós não conhecemos no Brasil. Então, eu elegi 3 e fiz um artigo que foi publicado na Famecos, que é Simmel e a Guerra, onde eu uso muito a natureza sociológica do conflito, da qual o Simmel fala, sendo que no momento em que ele está 100% afetado pela guerra. Então, são textos opinativos, às vezes rancorosos, em que ele mostra uma raiva que a gente não vê nos textos dele em geral, né? Mas ali ele é curioso como ele aplica a teoria que ele estava desenvolvendo a um momento extremamente sensível e aos sentimentos que ele estava tendo, inclusive uma briga que ele teve com Bergson, que era muito amigo dele, mas Bergson francês, Simmel alemão, né? E aí o Bergson publicou um artigo no Le Petit Parisien dizendo que a Alemanha era hipócrita, e o Simmel sofreu muito com isso, e aí escreve um artigo na imprensa alemã dizendo que hipócritas eram os franceses, e aí é genial. E aí você lendo essas coisas, inclusive porque são textos curtos, você acaba indo procurando outras coisas, né? O Bergson não lia 300 mil anos, então lá fui eu procurar um pouquinho de Bergson e tal, para poder me contextualizar, inclusive na relação deles dois. Então eu falo demais, daqui a pouco já passou o tempo, que aliás eu não estou contando, e eu não vou ter apresentado coisa. Então, assim, por que eu estou insistindo no Simmel? Para a gente ter uma ideia, Simmel e Durkheim nascem no mesmo ano, 1858. Então a gente pode dizer tranquilamente que quase todo mundo que frequenta um curso superior na área de humanas, sociais, sabe quem foi Durkheim, mesmo que ligeiramente, e muitas dessas pessoas nunca ouviram falar em Simmel, a não ser quem é de filosofia, ciências sociais, e talvez um ou outro de comunicação. Eles nascem no mesmo ano. E o Durkheim morre um ano antes do Simmel. O Simmel morre em 1918. O Durkheim em 1917. Quer dizer, mesmo período, mesma idade e tal. E, no entanto, o Durkheim fica para a história das ciências sociais como um nome, né, muito mais presente do que Simmel, apesar de eu achar a leitura do Simmel mais atual e mais leve.
Eu muito tempo pensei assim, será que é porque ele escrevia de uma maneira mais fácil, que ele não foi levado tão a sério, né? Mas não, a gente vai ver que não é bem isso. E o Weber é a mesma geração. Quer dizer, Simmel nasceu em 58, o Weber nasce em 1864, 6 anos. E o Weber morre em 1920, 2 anos depois do Simmel. Quer dizer, são os 3 da mesma geração. E eu não sei se todo mundo sabe aqui, a esposa de Simmel era muito amiga da esposa de Weber, né? E aí diz inclusive que era uma que influenciava a troca ali das duas é que influenciava o pensamento dos maridos, o que é bem provável, né? Assim, a gente não sabe, diante das Adrianas Anselmo de hoje em dia, né, a gente pode ir, porque eu acredito no poder da mulher também, né? Mas aqui é mulheres do bem, tudo indica. Mas o meu objetivo da pesquisa na França era, a minha pesquisa na UERJ há muitos anos é sobre mega eventos, violência, então o objetivo era me aprofundar na leitura de Simmel, já que eu ia ter 10 meses para fazer isso, e ver como que eu podia contribuir com a pesquisa sobre mega eventos, que é, portanto, é uma discussão sobre cidade, né? E como que eu podia rechear mais a minha pesquisa sobre mega eventos e sobre violência com uma perspectiva simmeliana. Eu sabia que na natureza sociológica do conflito eu tinha material farto para isso, mas eu tinha a intuição que no restante da obra de Simmel também teria conteúdo para poder rechear, abordar, discutir e embasar muitas das coisas que eu estava querendo colocar na pauta sobre mega eventos, sobre violência, etc. E a minha pesquisa empírica nesse período foi utilizando o jornal Le Monde. Eu também utilizei telejornais, mas assim, o principal era o jornal Le Monde. E no outro dia, por exemplo, num evento aqui, eu apresentei um pequeno pedaço da pesquisa em que a gente via a questão da epidemia da Zika como sendo, né, um grande vetor de medo em relação aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e toda uma discussão de consumo. Portanto, remete muito à filosofia do dinheiro que o Simmel fala, e à questão do conflito como sendo um ingrediente fundamental à imprensa. Quer dizer, sem conflito a imprensa não tem material, né? E mesmo que esses conflitos tenham que ser criados ou supervalorizados, né, para que a pauta renda. Então, a apresentação fundamental, o objetivo fundamental dessa minha pesquisa foi a aproximação entre a comunicação social hoje e o Simmel, e ver se eu dou uma estimulada na galera para passar a se interessar mais sobre Simmel. Então agora a gente vai finalmente para os slides, porque eu já estou falando demais. Bom, então o Simmel, coitadinho, aqui estão os dois. Foi os meus estagiários do Lacan que botaram o Weber ali atrás, assim, do Simmel, dessa maneira. Eu não sei bem o que eles quiseram dizer com isso. Porque as esposas eram amigas, né? Então, bom, então na França e na Alemanha, né, que é o reduto intelectual do qual a gente está falando nesse período, o Simmel, ele ganha uma grande notoriedade, maior inclusive do que a de Weber e de Durkheim no início da carreira, nesse período do final do século XIX, e ele é muito citado, os artigos dele são publicados nas revistas que aparecem na Alemanha e na França, dessa área que estava começando a se desenhar, mas que ainda era muito colada na filosofia, e essa coisa que também, na verdade, até hoje a gente, né, não sabe dividir bem, nem precisa também, né, dessa angústia de o que é do campo da filosofia, o que é do campo da sociologia. E tem gente que fica discutindo a vida inteira, não, mas ele era filósofo, não era sociólogo, outro, mas sociólogo, que bobagem, porque, né, o que interessa é que é um pensador, né, social e tal. Então, mas a partir da Primeira Guerra, ele passa a ser menos mencionado. O Simmel é um grande exemplo
bem antes da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem os exemplos mais trágicos, né, mais horríveis da história da humanidade de antissemitismo, mas o Zimmel, bem antes, na Primeira Guerra, ele é um alvo severo do antissemitismo que se desenhava na Alemanha. Então ele tinha algumas coisas que eram inaceitáveis. A primeira era simpático e provocava empatia nas plateias. As pessoas adoravam ouvir Zimmel. Ele enchia os auditórios. Isso tudo irritava profundamente aquela academia careta que se pensava institucionalmente de uma maneira muito clássica, né? Aquela coisa, o Estado, a Igreja, a família. E Zimmel botava em questão tudo isso, né? O papel do Estado, qual é dessas igrejas e essa noção de família, conceito de família, de qual é a boa família e não, tanto é que nos textos sobre mulher ele fala muito do dote, da necessidade do dote para o bom casamento, então da venda daquele corpo, e ao mesmo tempo ele fala de prostituição. Então o que é mais digno, né? É a troca pelo dote ou a mulher poder se prostituir e por aí vai. Então são discussões bem polêmicas. E imaginem, né? Início do século XX, um judeu, né, enche plateias e plateias falando dessas coisas, né? É claro que a universidade, que era extremamente careta, sobretudo a universidade alemã, não quer muito esse cara junto. Além do mais, o Durkheim, que era amigo de Zimmel, que fazia carreira na França, começou a ficar incomodado por aquela luz toda, né, que vinha. Então também tinha que desclassificar um pouco o alemão, que era um sucesso público e de pensamento. Então depois teve alguma outra, Clara? Antes, querido. Antes. Tá, então vamos para outra. Então, alvo do antissemitismo, ele irrita a academia, né, pelo seu sucesso, e essa coisa de que ele colocava em questão as instituições clássicas, a família, as igrejas e os estados, que eram a grande representação da universidade, né, enquanto instituição forte, né? E essas pessoas todas que estavam no poder não conseguiam lidar bem com esse sucesso dele. Podemos ir, então... Então, durante a Primeira Guerra e depois, ele deixa de exercer essa influência que ele exercia, né? Ele passa a ter um público muito fiel, né? Mas ele tem que ir pulando de lugar em lugar e ele não consegue se estabelecer numa cátedra, numa universidade. Então, na verdade, vai ser no final da carreira que ele vai conseguir a cátedra de professor titular em Sociologia em Estrasburgo, né? Então ele passa a vida dele pulando. Ele tentou em Berlim muito tempo e tal, as melhores universidades rejeitavam, mas efetivamente o fato dele ser judeu naquele momento da sociedade, porque a questão não era só ele ser judeu, é que ele fazia questão de parecer judeu, né? De ter a barba de judeu, de ter a roupa de judeu, de falar como judeu, e não era porque uma questão religiosa, era uma questão de identidade. Estão me sacaneando por causa disso, então eu vou mostrar, né, para o mundo que sou judeu, sim, e que eu penso, portanto, essas questões também. Então tinha uma audácia, uma coragem, que aliás é uma das coisas que eu admirei muito nele. Eu não sou judeu, mas eu sou gay e sei bem o que significa ser o preconceito e a dor do desprezo. Bom, então, mesmo sendo contemporâneo de Durkheim e de Weber, sua presença intelectual foi menos expressiva. Quer dizer, Weber e Durkheim ocupam a cena, né? E o Durkheim tem uma responsabilidade aí. Ele não é tão lindinho como a gente imagina. Eu já estou criando uma trama, né? A gente vai fazer uma novela daqui a pouco, uma série especial, os três, né? As esposas. Então, se for no horário bom, a gente já cria uns ingredientes a mais também, né?
É. É. E uma nova leitura, né? A gente não está revisitando. Então a gente faz uma nova leitura. Bom, essa temática da microsociologia que Cíntia, por exemplo, supervaloriza e adora, o João também e tal, quer dizer, o Simmel, ele não assume a expressão, mas ele propõe isso quando ele fala das pequenas trocas no cotidiano da cidade, né? Quer dizer, na verdade, ele está propondo uma sociologia que não seja exatamente baseada nas estatísticas, ou seja, que não seja baseada nas grandes questões sociológicas, né? Por exemplo, quando ele fala de dinheiro, ele vai falar de fatores econômicos que são de grande escala ou de alta escala, mas ele fala muito na sociabilidade que é construída ali com a troca do dinheiro no dia a dia. Então, ele começa a tocar em temas que depois a antropologia vai querer para ela, muitas vezes, e que para nós hoje, sobretudo para nós que estudamos comunicação, são temas que são fabulosos, que são o nosso material do dia a dia, né? Então, ele só foi titular, como eu falei, antes de morrer na Universidade de Estrasburgo. Ali está o livro principal dele, Sociology, que tem 10 capítulos importantíssimos. Um deles é a natureza sociológica do conflito, né? A filosofia do dinheiro é um livro enorme, aliás, à parte. Eu estou tentando escrever um artigo, mas eu tenho que, para isso, terminar o livro, que é impossível, porque você nunca termina de ler um livro daquele. Nem é difícil de ler, mas é porque não vai ler assim correndo, né? Como eu falei para vocês, nesta apresentação, inclusive porque Mazé e Euler vão falar de outras obras do Simmel, então a gente meio combinou um pouco como é que a gente se dividiria aqui. Eu estou dando um enfoque maior na natureza sociológica do conflito, que eu convido a todos a ler. Tem em português, é fácil, é um texto fácil. É tipo Patinhas, mas assim, é fácil, é bem mais fácil que a maioria das coisas que a gente costuma ler. Tá? E a filosofia do dinheiro, que já não é tão fácil, eu não sei se tem em português, né? Eu sei que tem em inglês, tem em francês, eu estou lendo em francês, e tem em alemão, obviamente, mas talvez tenha pedaços dele em português, né? Bom, a redescoberta para nós brasileiros, não só para nós, mas para o... Eu sou muito burro mesmo, porque está ali e eu estou tendo que virar as costas. A Clara se posicionou, ela se posicionou ali para eu não ter que ficar fazendo isso. Agora que eu me toquei, que está ali. Bom, o Simmel, ele, não só na comunicação, né, e também não é só no Brasil, mas ele volta a ter um valor maior, né, a partir da década de 80, quer dizer, quando acontece uma espécie de redescoberta. Na verdade, é a partir da Segunda Grande Guerra, mas é em 70, 80 que a gente vê ele sendo mais citado. Maffezoli, as suas primeiras grandes obras conhecidas no mundo todo, são de 1980 em diante, quer dizer, tem algumas coisas de antes, mas Maffezoli, em todos os livros dele desse período, aliás, até hoje, sempre se remete a Simmel em algum momento. Então, isso foi meio se espalhando como uma rede, né, na área de comunicação, na década de 80, Maffezoli e Baudrillard eram dois autores franceses que todos nós tínhamos que ler em mestrado e doutorado, né, e com isso foi aumentando o interesse por aqueles autores que apareciam ali, e o Simmel é um deles. Então o Simmel, ele começa a aparecer, ele começa a ser valorizado, mas até hoje a gente sente falta de obras sobre o Simmel para a comunicação. Quer dizer, a maioria das obras que a gente tem, Mazé, que é especialista efetivamente em Simmel, e Euler, que é um grande estudioso de Simmel, me corrijam ou acrescente alguma coisa depois na fala deles. A maioria das obras que a gente tem é muito em cima do que ele escreveu, sem grandes novidades, assim, ou são traduções ou reinterpretações do que ele escreveu. E o que eu reclamava e reclamo é da gente fazer isso, óbvio, mas de trazer
tentar aplicar de alguma maneira, quer dizer, ou dialogar com os fenômenos que a gente vive hoje na comunicação. Por isso, meu interesse enorme pela natureza sociológica do conflito, né? Então, a partir de 80, cada vez mais incluídos na comunicação, na sociologia também, mas na sociologia, na filosofia, ele nunca deixou de ser citado, ele só passa a ser mais valorizado. Na comunicação a gente desperta para isso, quando também se começa a pensar uma teoria da comunicação, que era uma coisa que era até assim, antipática, né? Até um determinado momento, coisa de gente chata e tal. Até a década de 70, assim. Bom, então, sim, isso é fundamental. A questão da interação, por exemplo. Por que para nós a comunicação ele cai com uma luva? Vejam bem, um dos assuntos presentes em toda a obra dele é a discussão sobre interação, que é a ação recíproca entre os homens. Isso é puro processo de comunicação, né? De sociabilidade. Então, as negociações, os conflitos, né? As cooperações, as competições, as submissões, tudo isso faz parte de um espectro que nós entendemos sendo do campo da comunicação, né? E são fatores que ele associa à interação. Ele prefere chamar, muitas vezes, a sociedade de sociação exatamente por causa disso. Quer dizer, uma brincadeira, né, entre sociedade e interação e dando a ideia efetivamente de movimento, né? Então, as formas sociais são configurações momentâneas de um complexo de movimentos que ele prefere chamar de associação do que de sociedade. Eu acho isso interessante, mas para mim realmente o mais legal é a discussão que se desenvolve em cima disso. Quer dizer, o neologismo em si não é o que me atrai, né? Aliás, de neologismo nós estamos bem, né? Porque os autores quase todos fazem muito, né? E, então, o que interessa é o que está por trás disso nesse caso. Bom, o conflito, então, que é uma das bases teóricas que me excita na obra de Simmel e que eu convido vocês a ler, inclusive porque não é um texto gigantesco, né? E como eu falei, tem em português, né? Numa coleção que vai aparecer aí na bibliografia, que tem aqui na biblioteca, inclusive, e está em domínio público já, a gente baixa na internet sem problemas, né? Os indivíduos vivem relações de cooperação, mas também de oposição, né? Na verdade, o Simmel diz o seguinte: o conflito é que estabelece uma relação social, né? Se a gente não consegue perceber as diferenças no pensamento, a gente não se estabelece um processo de comunicação, né? E isso é que é genial. Quer dizer, para eu discordar da Mazé em alguma coisa, é necessário que a gente tenha códigos em comum o suficiente para a gente perceber uma diferença, ou discordar, ou conflituar, ou brigar. Se a gente não tiver códigos em comum, a gente não vai chegar a esse estágio da comunicação, da diferença, da discordância, do dissenso que seja, né? O Rancière vai falar isso de uma maneira um pouquinho mais complicada, né? Mas a gente não vai chegar a esse estágio. Quer dizer, tem que haver elementos em comum. Por isso eu estou convencido que a natureza sociológica do conflito é um texto de comunicação, né? Porque você só vai poder estabelecer o conflito, ou reconhecê-lo, melhor dizendo, se houver coisas em comum. E ali é que vai se dar a comunicação, porque as mudanças se dão a partir do conflito, né? Para melhor ou para pior, em geral para melhor. Aliás, estamos vendo no momento do Brasil enorme, né? Quer dizer, os conflitos que podem ter várias formas, expressões e tal, mais suaves e mais violentas, né? São um reconhecimento. Olha, a gente está entendendo o que um outro está falando e não é bem por aí que a gente quer avançar. Então, eu acho genial, de uma genialidade, que é um pensamento simples, né? E fabulosamente genial no meu ponto de vista. Então, eu gosto tanto do conflito, claro. Então,
Zidivia e tal, são parte da mesma constituição da sociedade. Seriam momentos de crise, um intervalo entre dois momentos de harmonia, vistos, portanto, numa função de superação das divergências. O conflito teria uma função, que é de superação das divergências para o bem ou para o mal, como diria uma Fesolia. Eu, no outro dia, na aula de doutorado, no seminário de tese, estava falando que um dia eu estava com um problema num texto, e eu tenho um amigo músico que é muito doido. O Gilson é meu amigo de infância, todo mundo conhece, porque eu falo dele o tempo todo. Ele é muito doido, é meu amigo queridíssimo. E o Gilson é músico, convicto, inclusive, né? Porque não é músico, ele é músico, ele vive de música, ele é professor de música, ele é músico bem-sucedido, ele era músico da banda do Corpo de Bombeiros, se aposentou, agora ele é músico mesmo, né? E aí eu estava falando, gente, não estou conseguindo sair disso. Aí ele falou uma coisa de música, e eu falei assim, repete isso, e aquilo virou um parágrafo do meu artigo. Era justamente essa questão da harmonia, ele me explicando como a harmonia surge na história da música, né? E a harmonia surge para tentar fazer com que duas vibrações, ou dois conjuntos de vibrações, se entrem em diálogo. Só que ele falou aquilo, como eu não sei reproduzir, porque eu não sou músico, ele ditou depois, eu botei no artigo que até já foi publicado, e tem muito a ver com isso, quer dizer, entre dois momentos de harmonia, numa superação de função de divergências. O outro texto, inclusive porque eu tenho que calar a boca realmente, senão não vai sobrar muito tempo, o outro texto que é bem maior, eu acho bem mais difícil, eu não me sinto tão competente ainda em falar, mas me interessa muito, é o da filosofia do dinheiro, porque, como eu comentei com vocês, ele usa o tempo todo a expressão meio para falar de dinheiro, né? Então, um meio de sociabilidade, um meio de encontro, um meio de troca. E quando ele vai falar da cidade, ele fala do dinheiro como esse meio. E eu pensava o tempo todo, gente, ele está falando de mídia no início do século XX, ninguém estava falando disso ainda. Ele está falando do dinheiro como um meio de comunicação, como algo, né, que faz as pessoas trocarem sentimentos, produtos, objetos, coisas, ideias, valores, reivindicações, né, por as primeiras greves ou por salários, etc., né? Então ele procura mostrar que a modernidade se caracteriza por traços intrinsecamente ligados à vida monetária, como a aceleração do tempo, a monetarização das relações sociais. Ele usa muito dinheiro quando fala da prostituição, quer dizer, ele não vê prostituição de uma maneira babaca, é bem perspicaz a forma como ele coloca, né? A ampliação dos mercados, ótimos, mas sobretudo a questão da codificação da vida, a codificação dos valores e das trocas, né? E eu acho que isso pode ser bem interessante para nós de comunicação, e é uma leitura que eu também recomendo. Já é um pouquinho mais densa do que a natureza sociológica do conflito, mas eu acho bem legal. E sempre tem aquele macete, né? A gente pode ler alguém que escreveu sobre para depois ler o autor e entender o autor, se ele estiver sofrendo muito porque não entendeu nada, né, Wanda? Macete antigo. Então, tudo gira ao redor do dinheiro, como nós hoje temos certeza. Nesse momento ele estava lançando, na verdade, uma novidade para a discussão, né, sobre a sociedade, o que não significa que tudo seja determinado por essa monetarização, né? E aí vem uma discussão que é legal, mas eu ainda estou lendo, sobre a relação do dinheiro e dos afetos, do dinheiro das emoções, né, na cidade. A gente está numa fase de Zimmer que ele efetivamente está falando de cidade e desses fenômenos e esses movimentos na cidade, levando em conta os deslocamentos na cidade. Então, uma manifestação, encarnação de traços que caracterizam bem os traços sociais. Tem traços duas vezes, perdoem pela frase mal formulada, os traços sociais da modernidade. Não, aqui nas suas obras, eu dei uma viajada, mas é o seguinte, não pode... Não, pode...
pode. É porque suas obras parece que eu vou falar sobre as obras todas do Zímio, que não é o caso. O que eu queria dizer, que eu deveria ter escolhido um outro título, é que o pluralismo metodológico do Zímio também é uma coisa que encanta a academia nesse momento do início da carreira dele. Quer dizer, ele não tem a caretice metodológica que os seus contemporâneos têm e exigências assim estão dentro da caixinha. Claro que é uma época que também não dá para ser muito fora demais, né, e tal, mas tem uma audácia ao propor metodologias, né, uma audácia de ver o afeto implicado na metodologia, de pensar a cidade como locus para a metodologia, né? E dos discursos, então, que são elaborados nos espaços urbanos como expressões metodológicas importantes. Então, uma das coisas que é fascinante em Zímio é que, efetivamente, em cada texto a gente percebe que ele utilizou uma perspectiva metodológica que convinha àquela temática que ele queria tratar, e que ele não se amarrou e não teve receio de abusar e de correr o risco de dizer que ele estava falando bobagem, né? Quer dizer, usando intuição, que aliás é uma coisa poderosa na obra do Zímio, e é por isso também que eu sou apaixonado pela obra do Zímio. Então eu gostaria muito que a gente estimulasse isso ano que vem, se Deus quiser, mesmo Deus, quer dizer, eu sou agnóstico, mas né, como eu sou filho de português, essas frases vêm, o Estado quiser, a FAPERJ quiser, Deus quiser, a gente vai ter uma situação confortável, a gente há de fazer um evento de 2 dias bacana, com uma movimentação maior sobre Zímio, né? Pode passar. E só para terminar, voltando ao texto, esse primeiro texto que já está publicado na revista da Famecos, que é 2016, é o 3º ou 4º número de 2016, esses escritos que ele fez sobre a guerra, para mim foram uma novidade, e quando eu descobri, eu pensei assim, eu tenho obrigação já que eu estou com uma bolsa de estágio sênior, eu estou aqui estudando, e eu tenho obrigação de levar para o Brasil essa literatura que ainda não é conhecida lá. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses textos que Zímio escreveu nos jornais alemães durante a Primeira Guerra, podem ler meu artigo, ele está acessível, é online na revista Famecos, que é a revista da PUC do Rio Grande do Sul. É um texto de 14, 15 páginas, em que eu falo desses textos e escolhi 3, como eu disse para vocês. Então, finalizando, após 10 meses estudando Le Monde, estudando Zímio, estudando mega eventos e vivendo intensamente a epidemia de Zika de longe, né, a epidemia que não aconteceu depois dos Jogos Olímpicos, para mim fica claro que o conflito é um componente fundamental aos processos de comunicação. Então Zímio sabia muito bem do que ele estava falando, né? Visto que o dissenso, a discórdia, aí voltamos ao Rancière, e o combate, como vivemos hoje no Rio de Janeiro, lamentavelmente, mas necessariamente, implica a compreensão dos códigos de cada parte e, portanto, uma mudança aí qualquer. Não, peraí, volta ali, na bibliografia. O texto do Zímio, A Natureza Sociológica do Conflito, está nesse livro aqui, do Evaristo Moraes Filho, que é conhecidíssimo, né? É uma coleção grande, então está ali. A tradução não é um primor, porque não é tradução de alemão para o português agora, que a gente está realmente tendo uma qualidade maior, mas está nesse livro que tem na biblioteca e que vocês também podem baixar uma parte na internet por domínio público. E eu tenho os 2 convidados, eu tenho que calar a boca. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. Tá aí.
Tá, então tá.